pessoal do segundo ano. Eu estou aqui para a gente dar início à nossa matéria do segundo bimestre, a história da classificação. Por que classificar os seres vivos? A história da classificação é tão antiga quanto o próprio homem. Ao longo do tempo, diferentes maneiras foram sendo substituídas, não necessariamente por serem certas ou erradas, mas sim porque novos conhecimentos decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos permitiram entender melhor as relações evolutivas dos seres vivos. A história revela grandes personagens que destacaram em seus estudos de observações sobre a classificação biológica. As primeiras tentativas surgiram na Grécia Antiga, com Aristóteles, que demonstrou uma visão avançada utilizando critérios como avaliação corporal para dividir os seres vivos em grupos. Muitos anos depois, o sueco Carl von Linneu, conhecido no Brasil como Linneu, apareceu com ideias que iriam mudar o rumo da ciência moderna. A publicação do seu livro, em 1758, apresentou propostas detalhadas de suas pesquisas. Nessa pesquisa, Linneu observou que o nome científico deveria se destacar. E ele precisava de uma língua que fosse universal. Então, ele escreveu em latim. No sistema de Linneu, a unidade básica de classificação é a espécie. A partir daí, outras categorias foram adotadas, obedecendo uma hierarquia. Espécie de grupo, populações capazes de cruzar e produzir descendentes férteis, como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie taxon básica. Reino, animalia. Filo, cordata. Subfilo, vertebrata. Classe, mamália. Ordem, carnívoro. Família, Canidae. Gênero, canis. Espécie, canis familiares. Essa é a classificação do cão doméstico. O sistema de classificação de Linneu revelou-se muito útil, pois permitia resolver confusões comuns que aconteciam na identificação dos organismos. No entanto, o processo do conhecimento científico, particularmente com relação aos estudos das genéticas e da evolução, levou a uma nova reformulação na classificação dos seres vivos. A sistemática é o ramo da biologia que investiga as possíveis relações de parentescos evolutivos entre as espécies. Portanto, é necessário desmitificar a ideia de que classificar é apenas dar nome aos seres vivos. A filogenética ou a cladística começou a ganhar a preferência dos estudiosos e cientistas a partir de 1966 e o sistema de classificação mais aceito atualmente. As relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos podem ser representadas por diagramas na forma de cladograma ou árvores filogenéticas. Os ramos de um cladograma representam o aparecimento das novidades evolutivas ao longo do tempo. A taxonomia é uma importante ferramenta para os biólogos. É por meio dela já foram descritas cerca de 1,5 milhão de espécies vivas. Além disso, sempre aparecem novas variáveis, novos termos e explicações dos seres vivos. Não é fácil a tarefa dos pesquisadores. A taxonomia é um ramo da biologia que determina as regras da classificação dos seres vivos. Essa regra que são as mesmas para todos os seres vivos e baseiam-se em critérios arbitrários estabelecidos por grupo de pesquisadores. A classificação biológica sofre frequentes alterações e à medida que as descobertas são feitas, organismos mudam de posição nas categorias taxonômicas. Por exemplo, alguns organismos, antes considerados plantas,
estão atualmente no grupo dos fungos e micro-organismos, anteriormente classificados como algas, hoje agrupam-se como bactérias. As categorias taxonômicas são, por exemplo, mosca, aranha e camarão, assim como peixe, serpente e muitos outros organismos, pertencem a um dos reinos dos seres vivos, o reino animal. Porém, mosca, aranha e camarões têm características incomuns que não se encontram em outros animais, como a presença de pernas articuladas e carapaça de quitina. Um polissacarídeo, que é um tipo de carboidrato e permite que sejam classificados em um subconjunto de reino animal, o filo dos artrópodes. Entre outras características, as moscas diferem de aranha e camarões, porque possuem asas, 3 pares de perna e um par de antenas. Essas particularidades a situa em um grupo de filo dos artrópodes, a classe dos insetos. Entre milhares de insetos diferentes, encontram-se as moscas e os mosquitos, com um par de asas membranosas, finas e transparentes. Eles formam a ordem dos dípteros. Os dípteros, que se caracterizam pelo longo apêndice bucal sugador e de antenas plumosas nos machos, como os mosquitos prego, que transmitem a malária. Eles constituem a família dos culíceros, que contém diversos gêneros, por quais reúnem várias espécies. Vamos organizar essas informações da seguinte maneira. Os seres vivos se classificam em reinos que se dividem em filos, que incluem uma ou mais classes. As classes dividem-se em ordens que contêm famílias. As famílias dividem-se em gêneros com uma ou diversas espécies. Uma das definições de espécie é um conjunto de seres vivos semelhantes que podem se cruzar na natureza, originando descendentes férteis. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies são categorias taxonômicas, ou seja, categorias de classificação. Reinos, uma permanente discussão. De acordo com as mais aceitas teorias evolucionistas, os diversos tipos de organismos originaram-se de ancestrais comuns e a adaptação mudou as suas atuais características. A tradicional característica dos seres vivos baseia-se na análise de diferenças e semelhanças entre eles. A partir delas, são elaboradas as hipóteses filogenéticas, baseadas em conceitos de ancestralidade e descendentes, dentro de um contexto evolutivo, que procuram estabelecer relações evolutivas entre os grupos de organismos conhecidos. Com esses estudos, cientistas buscam caracterizar os representantes dos diversos grupos e propor a maneira mais adequada de classificá-los. Foi assim que Linneu propôs uma classificação dos seres vivos no reino Animalia e Plantae. Na década de 1990, com base nas análises bioquímicas, o cientista americano Carl von House sugeriu que os procariontes fossem divididos em 2 reinos: eubactérias, que junto às arqueobactérias diferem dos organismos dos demais reinos, porque seus componentes são procariontes. A arqueobactéria difere das eubactérias, entre outras características, por não possuir peptidoglicano na parede celular. Protista, de maneira geral, são todos os eucariontes, organismos que apresentam célula com núcleo organizado pela carioteca, que não são fungos, plantas ou animais. Fungi, o reino dos fungos, reúne fungos como cogumelo, orelha de pau, bolores e as leveduras, organismo eucariótico unicelulares ou pluricelulares, e heterotróficos, que se reproduzem por esporos ou em pelo menos uma fase de vida. Plantae
inclui as plantas, seres eucarióticos, pluricelulares, autotróficos e clorofilado. Animalia compreende todos os animais, seres eucarióticos, pluricelulares e heterotróficos. O que é uma espécie? Uma espécie é uma categoria taxonômica que pode ser determinada com base em algum critério natural. Embora passível de controvérsia, pertence à mesma espécie, ou seja, dos seres vivos que podem cruzar-se e gerar descendentes férteis. Todavia, há casos que desafiam a definição clássica de espécie, baseados em critérios reprodutivos restritos. Por exemplo, não se cruza um grande macho São Bernardo e uma pequena fêmea Chihuahua. Bom, com isso, deu para vocês perceberem a variação, a diferença, a importância de se classificar os seres vivos, onde Linneu optou por uma classificação que é usada até hoje. Ele optou por colocar os nomes em latim. Agora, vocês devem ler o capítulo do livro, analisar todas as opções, sublinhar o que vocês entenderam, o que foi de mais importante e, principalmente, fazer os exercícios do livro, todos os exercícios do livro, tá? Façam os exercícios e também veem os slides que eu coloquei e os vídeos. Tem vídeos muito interessantes. Façam também as atividades que tem lá nos vídeos e tem lá nos slides. Bom, eu fico por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar no Zap e preste atenção, tá? Vamos ficar em casa, vamos estudar, tá? Até breve, a gente volta logo. Tchauzinho.